Você que é tenista, adora praticar o teu esporte, tá sentindo dor, tem dor no cotovelo, tem dor no ombro, ou às vezes dor na cervical, até faz algum tipo de fisioterapia, algum tipo de exercício e não evolui na sua dor. Deixa eu tentar te contar um pouquinho por que isso possa estar acontecendo. Eu sou Danilo Pellegrino, sou fisioterapeuta, especialista em osteopatia, adoro praticar o tênis também, sou muito do mundo do esporte. Então, por exemplo, a epicondilite, por exemplo, essa dor no cotovelo, ela é uma lesão bem delicada de se trabalhar. Primeiro, porque a vascularização dessa região é um pouco mais deficitária. E segundo, que não adianta a gente só tratar a região local. Normalmente, quando a gente está lá no nosso esporte, a gente está fechando toda uma cadeia, a gente está fazendo esse movimento com muita intensidade. E normalmente a gente começa a ter um bloqueio dessa musculatura da supinação e da pronação. Então é muito importante a gente trabalhar essa musculatura, a gente ganhar a flexão e a extensão do punho. Mas mais importante que isso, é a gente trabalhar todo um desfiladeiro, que a gente chama. A gente tem um conjunto de músculos que trabalham em sinergia, trabalham junto, que vem desde a ATM, vai passar pelo pescoço, vai vir pela clavícula, vai vir pelo peitoral, tanto o peitoral maior quanto o peitoral menor, que é um músculo que vem mais profundo, e depois vai descer por todo esse braço. Se eu tenho uma tensão, então imagine que eu tenho uma tensão assim, ó, em toda essa região, estou amplificando para você tentar entender, é como se esse movimento tivesse curto o tempo todo. E o corpo tem que fazer um esforço muito grande para abrir e bater, para abrir e bater. E a gente começa a estressar direto esse tendão, ou essa região músculo-tendínea, né, onde o músculo vai se tornando mais rígido e vai inserir, colar ali no osso. Então a visão da osteopatia ela é uma visão muito ampla. Então a gente teria que trabalhar, por exemplo, toda uma liberação dessa cadeia para que a vascularização que também passa por aqui chegue melhor, ou seja, a gente vai nutrir melhor essa estrutura, esse tecido, como também a gente vai liberar esse movimento, vai manter esse movimento muito mais solto. Mas não é só por aí. Muitas vezes toda essa tensão que chega aqui, ela também não tem nada a ver com essa região toda. Ela pode ter a ver com a nossa parte gástrica, com a nossa parte do nosso estômago, do nosso fígado, de toda a nossa parte digestiva. E por que isso? Hoje a gente agride muito o nosso sistema gastrointestinal. Então a gente consome muita toxina, por exemplo, industrializados, muita comida dos embutidos, leite, álcool, remédio, enfim, um monte de coisa que vai inflamando essa região do nosso diafragma. O diafragma tenso é como se ele fizesse isso aqui, ó. O diafragma é o nosso músculo da respiração, que amplifica e volta a cada inspiração e expiração. Mas toda vez que a gente vai inflamando esse sistema gástrico, ele vai inflamando todas essas regiões em volta. O que acontece com isso? A gente começa a ter aderências, a gente começa a ter tensões, a gente deixa desse movimento ser amplo para ser um movimento rígido, para ser um movimento sem amplitude. Ou seja, a gente vai encurvando, né? Estou exagerando aqui de novo para a gente entender um pouquinho. A gente vai encurvando, a gente vai ficando tenso. Então muitas vezes eu tenho que soltar essa musculatura, abrir esse espaço, reorganizar isso, para depois eu reorganizar uma musculatura cervical, uma musculatura do peitoral, para aí sim a gente chegar aqui nesse cotovelo e você poder evoluir, né, para você melhorar a sua dor. É muito comum dentro do esporte a gente perceber que quando a gente faz o trabalho da osteopatia, a gente melhora 50%, 70%, às vezes em 1, 2, 3 consultas. Por quê? Porque a gente entende toda essa dinâmica. Eu junto aqui às vezes vou te ajudar a elaborar estratégias sobre a parte alimentar, sobre como a gente entender o que está inflamando o teu corpo ou não. Tá certo? Conseguiu ficar claro um pouquinho por que às vezes a gente não consegue evoluir? E é claro, depois que a gente faz todo esse processo, aí é muito interessante a gente realmente trabalhar exercícios, trabalhar o fortalecimento, trabalhar uma dinâmica de mobilidade e introduzir isso dentro do nosso dia a dia para que você pratique o seu esporte cheio de alegria por mais tempo possível, sem ficar preso às suas lesões. Se eu puder te ajudar, será um prazer te receber aqui dentro do nosso consultório. Eu sou Danilo Pellegrino, fisioterapeuta osteopata, proprietário aqui da Naturaleza. Grande abraço, até logo!